para nós ele ainda está abaixo, muito abaixo do que realmente significa, porque a gente não considera o pecado. O pastor Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a única maneira de compreendermos a doutrina do Novo Testamento da salvação, que é a doutrina que a gente está estudando, tão grande salvação, é iniciar o exame da mesma pela doutrina do pecado. O que ele está dizendo aqui? Que a salvação que a gente canta, a gente fala, fulano de tal é salvo, então você vai receber salvação na sua casa. A gente fala muito disso nas nossas conversas de evangélicos. Só que às vezes a gente fala disso, toca no assunto da salvação, sem tocar no assunto do pecado. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma ideia de salvação fraca, raquítica. Porque nós não estamos considerando a gravidade do pecado. E a salvação só faz sentido quando a gente entende a gravidade do pecado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro tópico, aqueles que estão com a revista podem acompanhar aí, nós vamos falar sobre a origem do pecado. E aí tem um subitem aí que é a origem do mal. A questão da origem do mal, que está no mundo, ela é considerada um dos mais profundos problemas, tanto da filosofia como da teologia. A pergunta que surge é: se Deus é bom e criou todas as coisas, como explicar o mal? Se Deus é soberano e todo-poderoso, como entender o império das trevas? São boas perguntas, não é? Se alguma pessoa ali fora te perguntar, os ateus, inclusive, eles fundamentam o seu ateísmo sobre esse questionamento. Eles olham as coisas ruins acontecendo aí fora, poxa, mas se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não acaba com a fome na África? Por que ele não salvou essas pessoas que acabaram de morrer no terremoto da Turquia? E teólogos e pesquisadores, estudiosos, eles têm sido unânimes quanto à origem do mal. Eles todos concordam, na maioria das vezes, que o mal, eles atribuem o mal a uma rebelião que houve no mundo angelical. Então, Deus criou um exército de anjos. Todos esses anjos eram bons ao sair das mãos criadoras de Deus, mas em algum momento da história, houve uma queda angelical, nesse mundo angelical, em que essas legiões de anjos se separaram de Deus. O tempo exato onde isso aconteceu não se sabe, só que a gente vê vários textos bíblicos fazendo alusão a esse fato. Textos, por exemplo, como de Ezequiel, vamos ler Ezequiel 28. Se eu não me engano, Ezequiel 28 é um dos que fala claramente sobre isso também. 13 ao 19. Olha lá, ó. Ezequiel 28, 13 ao 19. Olha o que está escrito. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Então aqui é uma citação no livro de Ezequiel, falando justamente desse momento, dessa rebelião do anjo, Satanás, no caso aqui, que foi destinado à terra. Então, ali começou o problema do mal.
Ali começou o problema do mal, nessa rebelião. Segundo subtópico aí que nós temos no nosso material é a soberania de Deus e o mal, a relação entre a soberania de Deus e o mal. A primeira pergunta que surge quando a gente confronta, coloca frente a frente a soberania de Deus e o mal é: se Deus é absolutamente soberano em poder, então por que ele, com um só movimento de sua mão, não elimina completamente o mal da sua criação? Por que Deus, num estalar de dedos, não faz todas as doenças sumirem, todas as pessoas más ficarem boas ou morrerem? Por que será que Deus não faz isso? Tudo aquilo que causa mal aí no mundo, por que será que Deus não faz isso? Tem um autor estudioso que ele sugere uma resposta. Ele fala o seguinte, preste atenção. O mal no mundo não é um acidente ou uma coisa que não tenha sido prevista por Deus. Pois, nesse caso, ele, Deus, não poderia prever como ele prevê o seu fim. Então, uma pausa. Vocês concordam que na palavra de Deus nós vemos, por exemplo, várias profecias, desde o Antigo Testamento, percorrendo o Novo Testamento até o livro de Apocalipse, falando sobre como vai ser o fim? Amém? Nós vemos isso, Deus falando como será o fim. Jesus falando muito sobre isso. Ou seja, você falar que que Deus não previu a existência do mal, é um erro. Por quê? Se ele previu como as coisas acabarão, como que ele não previu a existência do mal? Então, ou seja, o mal não é uma surpresa para Deus. Ok? Porque senão ele não poderia prever o final. O mal, ele deve seguir o seu curso e fazer sua demonstração total para que possa ser julgado. Não como uma teoria, mas como uma realidade concreta. Em Gênesis 15:16 está escrito: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, olha Deus comentando, parece que Deus sabia qual era, como se o nível de maldade dos amorreus fosse um copo de 500 ml. E Deus está vendo que o nível de maldade ainda está em 250. Ou seja, ele sabe aonde vai chegar o nível de maldade dos amorreus. Mas ele está vendo que ainda não chegou. Então está escrito, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, ainda há espaço para acontecer. E tem mais, esse autor continua falando, o trigo e o joio devem crescer juntos até o final dos tempos. Não é isso que Jesus fala? Ele fala que tem lá os seus trabalhadores trazem a informação de que plantaram joio, o inimigo plantou joio junto com o trigo. E aí eles querem sair arrancando, né, o joio do meio do trigo. E Jesus fala, não, deixa que os dois cresçam juntos. Até o final dos tempos. Deus designou um dia no qual julgará o mundo, com a justiça através de Jesus. E o homem do pecado, esse homem pecador, será revelado apenas na hora designada por Deus. Assim, temos a revelação de que o mal deve continuar junto com o bem, até que cada um realize o seu fim determinado. O mal será julgado e destruído para sempre, e o bem receberá, enfim, aquilo que nós vemos que acontecerá no fim. Então, esse é o testemunho sobre o mal nas Escrituras. Nós vemos que o mal continuará existindo até aquele determinado dia que o Senhor estabeleceu. E é essa verdade que importa para a gente. Nós jamais devemos esquecer disso. Quando a gente vê as coisas ruins, o mal acontecendo, através de pessoas, através de situações, nós temos que, independente se nós não sabemos o porquê ou como explicar o motivo daquilo que está acontecendo daquele jeito, nós temos que confiar que haverá um dia em que isso não mais existirá. Amém? E aí tem um terceiro ponto, que é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também é um fato marcante na entrada do mal na humanidade, em primeiro lugar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta foi a árvore usada por Deus. Muitas especulações são levantadas sobre essa árvore, mas o que precisa ser destacado é que pode ser que, visualmente, ela não tenha nada de diferente das outras árvores do jardim, nada de destaque, nenhum tipo de destaque em relação às muitas árvores do jardim.
O que a torna tão distinta é o fato de que sobre ela estava a expressa proibição de Deus. Essa árvore era o alvo estabelecido pelo Senhor Criador, mas o homem errou esse alvo. Então lembra da ideia de que o pecado, nos termos bíblicos, é como se fosse um alvo, e quando a gente erra o alvo, a gente peca. Essa é a ideia do pecado. Deus estabelece o alvo, nós erramos o alvo, pecamos. No Éden, Deus estabeleceu o alvo, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que aconteceu? O homem desobedeceu, errou o alvo, pecou e caiu. Foi exatamente o que aconteceu lá no Éden. Nós temos ixi, ficou pequeno. Dá para ler? Acho que dá mais ou menos, né? Vou ler para vocês aqui. Tem essa tabelinha, não sei se tem na revista aí? Não tem ela? Acho que só tem na revista do professor. Então, o que ela está explicando ali? Oi? Na outra página, se virar a página tem. Qual que é o número da página? Ah, aumentou? Então, beleza, lá. Obrigado aí, pessoal. Vocês são o melhor pessoal da mídia que existe. Vocês são top. Olha lá, ó. Nós temos 3 classificações do pecado. Nós estamos falando sobre pecado. E aqui nós vemos 3 classificações de pecado, que muitas pessoas confundem. Nós vamos entender isso. Primeira classificação, e aqui a classificação não é uma questão de um pior do que o outro, não, tá? É só uma distinção. Então, a primeira ideia do pecado é o pecado pessoal. São aqueles atos e atitudes individuais que contrariam o caráter santo de Deus. Omissão e comissão. Então, o que é esse tipo de pecado pessoal? São atitudes. Então, eu não posso roubar, eu vou lá e roubo. Eu não posso matar, eu vou lá e mato. Eu não posso fornicar, eu vou lá e fornico. Eu não posso adulterar, eu vou lá e adultero. Eu não posso, enfim, pensa qualquer pecado aí. Eu não posso mentir, eu vou lá e minto. Eu não posso fofocar, eu vou lá e fofoco. São pecados pessoais, são aquelas ações, atitudes individuais que contrariam o caráter santo de Deus. Só que também tem a natureza pecaminosa. Então, às vezes, por isso você tem que estar prestando atenção na aula, prestando atenção na pregação, porque às vezes está se falando de pecado desses tipos diferentes. A natureza pecaminosa é a condição em que se encontram todas as faculdades, ou seja, todas as capacidades do homem, tornando-o incapaz de agradar a Deus. Então, isso daqui está falando de o primeiro está falando de uma atitude, o segundo está falando de uma natureza, de um estado. Tá? O segundo está falando de um estado. E tem o pecado imputado, que é a culpa que todo homem carrega pela sua participação no pecado de Adão. Alguns vão falar daqui trazem a ideia de herança, né? Eu particularmente gosto bastante dessa ideia de herança. Nós herdamos o pecado que atingiu a vida de Adão lá no Éden, porque ele pecou, e a natureza dele foi contaminada, então nós herdamos na nossa natureza esse pecado, e a gente vai passar por mais detalhes sobre isso. Então, em que consiste o mal? De acordo com o que nós vimos até aqui, a essência do mal está em não crer, não atender, não obedecer à proclamada, explícita e ouvida ordem ou vontade de Deus. A essência do pecado é a desobediência à ordem de Deus. Então, se Deus deu uma ordem, falou para você qual é a vontade dele, ele revela isso, tomando um monte de gente com Bíblia aqui, e você não creu no que Deus está falando, você está pecando. Se talvez você até creu, mas Deus te deu uma ordem e você não obedeceu, você não atendeu, você está pecando. Se Deus falou para você não fazer algo, você foi lá e fez, ou seja, você não atendeu a uma ordem, você está pecando. Se Deus falou para você fazer algo e você não atendeu, você desobedeceu, você está pecando. Não obedecer a proclamada, explícita e ouvida ordem ou vontade de Deus. Então, essa é a essência do pecado. Desobedecer a ordem de Deus. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Tá tranquilo? O que é pecado, então? Errar o alvo. Desobediência. Resumo pecado em uma palavra. Desobediência. A Helena está pecadora, irmãos. Nossa.
Tá pecador, irmão, tá desobediente, tá começando a desobedecer agora. Herança do pai, certeza, velho. Herança do pai, certeza. Olha o que 1 João diz, né? Que é aquilo que a gente leu no começo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a gente fica com a pergunta, o que é pecado? E nós podemos dar 4 respostas, pelo menos, principais aí sobre o que é pecado. Primeiro, pecado é a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus aos homens. Nós vemos em Eclesiastes 7, 29, o seguinte: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto. Mas ele, o ser humano, se meteu em muitos problemas. Nós vemos também na palavra de Deus que Deus criou o homem para a sua glória. Em Isaías 43, verso 7, está escrito assim, ó, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Ou seja, nós vemos que o homem ele foi criado de forma reta, de forma perfeita, foi criado para a glória de Deus, mas o pecado, quando entrou na humanidade, ele tornou o homem incapaz de alcançar o padrão, de acertar o alvo estabelecido por Deus. Uma segunda resposta é que pecado também é a quebra da lei divina. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, pois quem guarda toda a lei, acho que está até aqui, ó, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se nós tropeçamos num negocinho da lei, pecadores. Pecadores. Terceira resposta, que todo pensamento mau é pecado. Então, o que é pecado? Todo pensamento mau é pecado. Em Mateus, e aqui, ó, na verdade, antes da gente ler isso aqui, eu quero explorar um pouco mais isso aqui. Terceira resposta, pecamos quando sabemos o que devemos fazer o bem e não o fazemos. Em Tiago 4,17 está escrito, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, olha como você e eu que achamos que, não, mas eu não estou matando. Não, mas eu não estou roubando. Não, mas eu não estou, sei lá, mentindo. Eu não estou sonegando. Eu não estou batendo. A gente acha que isso são pecados só diante de Deus. E a gente vive uma vida sem arrependimento, uma vida indiferente. Mas, por exemplo, você saber que precisa fazer o mal para uma pessoa que você pode fazer o mal, pode fazer o bem, está com todas as condições para fazer o bem, e você não faz, você está pecando também. Pecado. A Bíblia não chama de, um vacilinho. Uma rameladazinha. Não. O nome é pecado. O nome é pecado. Então, isso sobe a régua para nós. E a quarta resposta é que todo pensamento é mau. Ou melhor, todo pensamento mau é pecado. Em Mateus 5, 15, 19 a 20 está escrito, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Aqui estava rolando um questionamento, né, sobre os discípulos de Jesus não lavarem as mãos para comer. E aí isso é respondido. Ou seja, eu não lembro aqui se na cena eram os fariseus, mas era o povo judeu ali, de qualquer forma, estavam muito atrelados. Não, mas não lavar a mão é um pecado terrível. Aí Jesus vem dar no meio deles. Falei, o que contamina o homem não é a sujeira da mão, não é a terra, não é o pó do deserto que você vai comer e vai entrar para o seu estômago. Mas é o que está dentro do seu coração. É dentro do seu coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, a imoralidade sexual, a prostituição. Oi? O que contamina não é o que entra, mas é o que já está lá dentro. E aí, sobre essa questão, eu quero destacar aqui o seguinte, sobre essa questão aqui, a primeira coisa que o nosso Senhor enfatizou sobre essa questão do pecado, né, a gente pode chamar sobre a profundeza ou o poder do pecado. Por exemplo, quando nós vemos no Evangelho de Mateus mesmo,
Jesus fala, ó, não adulterarás. Está escrito, né? Eu vi isso que foi dito, não adulterarás. O Senhor, ele não disse, ó, enquanto você não tiver cometido o ato de adultério, tudo lhe irá bem. O Senhor não disse isso. Ó, se você não cometeu o ato de adultério, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Não, ele não disse isso. Essa era a concepção que o povo daquela época tinha. Interpretavam a lei de maneira incorreta. Achavam, não, é só o ato que é proibido. Aí Jesus, ele vem e faz... Quem faz academia aqui? Tem um ou outro que faz. Tem um monte que faz, mas nunca levanta a mão. Olha lá, Josi levanta a mão. Você vai fazer supino, sabe? Aquele exercício que você pega assim, faz assim, no supino, assim. Aí vem, você coloca 10 de cada lado, né, Ronaldo? Marota, aquela levantada ali marota. Você vai com 10, você vai de boa, você faz um exercício ali tranquilo. Nem cansa, dá uma respiradinha, vai que vai tranquilo, né, Joe? Aí daqui a pouco vem e coloca mais 10 de cada lado. Opa, o negócio você começa a ficar roxo, começa a suar, começa a dar nervoso, porque você, nossa, não vou conseguir. Aí coloca mais 10, 30 de cada lado, nem levanta, eu nem levanto. Aqui, Jesus coloca 10, coloca uns 50 aqui de cada lado. E deixa o negócio muito mais pesado, aparentemente, para nós. Porque ele fala assim, ó, o que ele disse, o que Jesus declarou foi o seguinte, ó, pelo contrário, eu digo mais, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que Jesus está falando? Que não é o ato do adultério, o pecado, mas é na intenção que brota no coração. Isso mostra para nós que o pecado, ele não envolve apenas uma questão de atos e feitos. Antes, é algo que está no interior do coração, e é o que Jesus está falando. Brota no coração do homem, no coração do homem que brota a imoralidade sexual, enfim, tantos outros pecados. E aqui que fique claro, tá? Homem aqui é a raça humana. Não está falando só do homem masculino, não. Então, vale para as mulheres também. Antes, é algo que está no interior do coração que provoca aquelas más ações. Em outras palavras, aquilo sobre o que nós deveríamos concentrar não é tanto sobre os atos pecaminosos como tais. Os pecados, ou seja, as atitudes, nada mais são senão os sintomas, preste atenção nas palavras, irmãos. São os sintomas de uma enfermidade chamada pecado. E o que importa não são esses sintomas, mas a própria enfermidade, porque a enfermidade não os sintomas que mata. Então, a atitude de alguém mentir, adulterar, olhar e cobiçar, não é a atitude que mata, mas é a doença que mata. É a doença que gera essa atitude. Está ficando claro a diferença entre o pecado, atitude e a situação, a natureza pecaminosa dentro do coração? Está ficando claro? Vocês estão entendendo, irmãos? Balança a cabeça para mim, por favor, vocês estão entendendo? Ou assim, ó, não estou entendendo, João. Deixa eu ver se alguém está entendendo nada. Então vamos lá, vamos explorar aqui, ó. A ideia é que o pecado, a atitude de eu vou aqui e saio ofendendo o Alexandre. Eu tive uma atitude com o Alexandre, saí ofendendo ele. Ou eu fui, sei lá, mato o Alexandre aqui, assassino o Alexandre. A ideia é de que isso aqui é um pecado? Sim, isso é um pecado, mas é também um sintoma de uma doença que está dentro do meu coração, que é a natureza. Voz de FM, olha lá, natureza. Por exemplo, eu posso ver, esses sintomas, eles podem surgir de várias formas. Eu posso ver uma pessoa num leito, doente, encostada na cabeceira da cama, respirando ofegante, quase morrendo ali, toda roxa, respirando com muita dificuldade, sofrendo uma grande aflição. E daí eu posso concluir que aquela pessoa está desesperadamente enferma. Sim ou não? Vendo uma pessoa na cama desse jeito. Eu posso concluir nisso. Só que eu posso ver uma outra pessoa que está de costa no leito, sem muitas aflições, sem nenhum sintoma agudo, sem nenhuma dor, sem nenhuma dificuldade para respirar,
aparentemente deitada, no conforto. Só que pode ainda assim haver nessa pessoa, nessa segunda pessoa, uma terrível enfermidade. Algum tipo de distúrbio na sua constituição, e isso está corroendo as forças vitais dessa pessoa. Pois é uma enfermidade que logo, logo vai matar, vai tirar a vida dela de forma um pouco diferente da primeira pessoa que a gente viu. Eu achei até, por exemplo, eu até ficava pensando nisso, eu falei, nossa, que estranho, né? O pastor foi me visitar quando eu estava internado com a situação na diverticulite lá, e a gente estava com a Melinda internada, lá também, né? E aí a gente ficava naquelas notícias ruins, terríveis da Melinda, porque foi bem no comecinho, e eu internado. Aí ele foi me visitar, ele chegou lá, eu estava de boa. Tipo assim, estava tomando remédio, sem dor, deitadão lá. O pastor Pedro também foi me visitar. Aí ele chegava assim, não estava morrendo, estava tranquilo, estava com problema lá, mas não estava morrendo. Só que aquela doença lá, assim, enfim, graças a Deus não era nada grave, mas poderia, às vezes a gente vê situação, às vezes de câncer, pessoas que você olha para a pessoa está normal. Quer ver? É soro positivo, né, que fala, né? Situação às vezes de HIV. Você conhece a pessoa, se ninguém te falar que a pessoa tem, você nem sabe, você nem fica sabendo, a pessoa está ok ali. De repente a pessoa morre. Então os sintomas podem ser variados, eles podem ser diferentes. Mas o que importa não é o sintoma da doença necessariamente. Não é o que está aparentando ali ser, mas é de fato a doença que existe. E essa é a relação entre o pecado como uma atitude e o pecado como uma natureza. O que importa não é a maneira da morte, mas o fato da morte. O que conta, afinal, não são os sintomas, mas a enfermidade propriamente dita. Então, qual que é a situação do pecado que a gente tem que entender aqui? Que às vezes a gente acha que a vida cristã, e a gente acha que a gente só tem que se arrepender, e aqui está um ponto. Às vezes a gente acha que a gente só tem que arrepender daquelas atitudes que a gente percebeu que a gente cometeu. Tipo assim, nossa, mano, eu respondi mal o Thompson, ou então o Thompson veio falar comigo, eu dei uma nele, ou, sei lá, eu deveria ter feito tal situação para o Thompson e não fiz, ou deveria ter atendido tal necessidade da Karen e não atendi. E, nossa, me perdoa, Senhor, perdoa pelo meu pecado. Ou então, aqui eu fui orgulhoso, nossa, aqui eu respondi, aqui eu xinguei, aqui eu revidei, me perdoa, Senhor. E tá certo, a gente tem que pedir perdão por esses pecados também. Mas a gente tem que se lembrar, além disso, da doença que está dentro de nós. Não é só o sintoma. Está entendendo a diferença de doença e sintoma? Os dois estão em nós. Às vezes, você não sente tantos sintomas, você não vê tantos sintomas na sua própria vida. Às vezes o que você vê são poucos, sintomas leves. Mas o que você tem que ter consciência é de que a doença está dentro de você. Porque nós herdamos isso por causa do pecado de Adão e Eva. Amém? Então lembre-se, você e eu, nós temos essa doença chamada pecado impregnada na nossa natureza. A gente vai explorar um pouco mais isso. Fala, pastor. Morde. Sem ninguém ensinar isso para ela. Exato. É uma clara evidência da natureza. É o egoísmo, né? O orgulho. Coloca um brinquedinho ali, deixa dois. Ixi, eu vejo isso direto. Helena e Natan, Helena e Henrique. Ixi, direto. Eu falo para casa, cara, o que é isso aí, cara? Prova da escola bíblica. O que é isso aí? E é o que a gente vê, é a natureza pecaminosa. E não tem, contra fatos não há argumento. Como é que você explica? Eu ensinei, por acaso, a Helena a morder o Henrique por causa de brinquedo? Lógico que não. Mas ela morde. Então, nós concluímos que o pecado é, portanto, a tendência humana de se desviar da ordem dada por Deus e estabelecer-se na sua própria posição, indo por seu próprio caminho. Então, Deus estabeleceu que o caminho, o padrão é aqui, é esse aqui. A gente pega e faz tudo isso aqui. Ó. Vai lá para o outro lado. Essa é a ideia do pecado. Tá? Um terceiro ponto que a gente vai comentar aqui é sobre... Alguém tem alguma pergunta?
Então, que nem você falou, já dentro de nós, é tipo, nós vemos uma situação, nós está tudo em paz. Aí vem tipo uma situação que todo mundo conhece, que chega a irar nós. Estupro de uma pessoa, estupro de uma criança. Vem a ira dentro de nós. Mas não é nós que vai vingar, é a pessoa. Então isso vem dentro de nós, mas quem que vai vingar? É Deus que vai cobrar? E não necessariamente a ira é um pecado. Não necessariamente. Deus se ira. Deus é irado contra o pecado. E nós também podemos e nos iramos de fato. Nós nos iramos de fato. Isso é de justiça. Só que nós não podemos fazer isso. Exatamente. Nós teria até certo cobrar. Não, tem que cobrar, então, mas quem que vai cobrar é Deus. Quem vai vingar, Exato, exato. Sim, exatamente. O tempo todo, irmãos. Nas coisas pequenininhas, nas coisas mais grandiosas, nas coisas, enfim. Irmãos, é o tempo todo, é o tempo todo. O tempo todo a gente lutando contra essa natureza. E às vezes é coisa que não é... Ninguém vai nem ficar sabendo, às vezes. Mas Deus aperta. Porque o salário do pecado é a morte. Só que tem um ponto interessante aí, que é o conceito de pecado no mundo atual. É um pouco diferente do que a gente entende. Em todas as épocas, o que se vê é uma negação da necessidade humana de salvação. Isso surge geralmente de uma concepção errada de Deus e do próprio pecado, do que é o pecado. Do que é o pecado. A ideia que se vê lá fora é que o pecado ou é uma ilusão, ou o pecado é uma autoimagem negativa, ou é falta de consciência própria, ou é como uma doença, ou que o pecado é como um simples erro de direcionamento da vida. Tem umas pessoas que acham que o pecado é isso lá fora. E quando esse tipo de ideia é o que está na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, o que acontece é que a obra de Cristo, ela é deformada. E, naturalmente, a expiação que ele realizou também é eliminada. Isso significa que, somente quando você reconhece, isso aqui é muito importante, irmãos, isso aqui é fundamental, somente quando você reconhece o horror causado pelo pecado, como tudo que contraria o caráter perfeitamente santo de Deus, é que você percebe quão necessitado está o homem da salvação. Você não vai conseguir louvar a Deus do jeito que Deus espera que você louve se você não tiver uma concepção correta do pecado na sua vida. João, mas por que a gente tem que falar de pecado? Porque sem você entender a influência do pecado na sua vida, o que Deus fez em seu favor não vai ter a proporção necessária ao seu ver. Deus sabe o que Ele fez ao seu favor, Ele sabe o tamanho da obra dele, mas Ele quer que você enxergue isso. E como que você consegue enxergar isso? Partindo da visão correta sobre o seu pecado. Pecado é a barreira que separa os homens de Deus e que se interpõe entre quem somos e quem Deus deseja que sejamos. Ou seja, Deus deseja que eu seja desse jeito aqui, mas eu estou sendo desse jeito aqui. Aqui há uma barreira. Essa barreira é o pecado, que me impede de chegar aonde Deus quer como Deus quer que eu seja. Mesmo que na linguagem comum um pecado seja qualquer ação contra as práticas da sociedade, a maioria da tradição cristã está consciente que pecado é tanto uma ação como uma condição. Então, olha as duas diferenças. Pecado é uma ação e é também uma condição. Como ação, o pecado é a violação consciente da vontade de Deus. Portanto, é possível falar de pecados no plural e classificá-los conforme diversos critérios. Isso é o que geralmente é conhecido por pecado atual. Uma ação ou atitude que se rebela contra o que se sabe ser a vontade de Deus. Por exemplo, o pecado como ação. Alguém dá um exemplo de um pecado como ação aí? Ganância, outro.
Vamos, irmão, pecado com ação, atitude pecaminosa. Outro. Inveja, outro. Mais prático, assim, ó, que você cometeu hoje, vai. Gula, ira. Quem falou outro aí? Depende. Então, aí que tá, o sentimento da ira. Vingança, isso, porque o sentimento da ira... Então, não é que ira não é considerado pecado. Não necessariamente é um pecado, depende muito do que motivou a ira. Por exemplo, eu posso me sentir irado por você... Cara, você comprou um carro zero. Aí é pecado. Também. Não, mas eu posso ficar irado também. Eu posso me sentir irado por isso. Eu posso me sentir irado porque, sei lá, a gente... os dois, acontecem as duas coisas. Eu posso... Tem a inveja, mas eu fico irado. A ira tem mais a ver com sentimento, né? Ele se irou quando ele entrou no templo, mas não pegou. Ele se irou. Exato. Ele as coisas, mas não bateu nas pessoas. Exato. Quebrou o que estava atrapalhando ali a obra de Deus ali. Mas as pessoas mesmo, ele Não, e mesmo que fosse, né? Jesus é Jesus, né? Tipo assim, Jesus pode, ele pode quebrar tudo ali se ele quiser. Não, então, mesmo se ele quisesse. Mas o que eu estou dizendo assim, a ira, ela tem essa questão, porque aquela hora, no exemplo que ele deu, a ira era, por exemplo, uma situação de estupro. Poxa, realmente. Mas tem uma situação que a ira brota da inveja, às vezes. Pecaminosa, entendeu? Ou a ira faz agredir alguém, enfim, várias situações. Então, não é assim, a ira não é pecado, não. A ira depende da situação aí. sintomas, né? Sintomas. Também, preguiça. É uma atitude que se rebela contra uma vontade clara de Deus. A mentira, a fofoca. Você quer ver pecado que crente cai? Fofoca. 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 Isso é pecado. E pecado é esse no sentido da atitude. Tá? Deixa eu ver aqui. Atitude que se rebela contra Deus. Porém, em seu sentido mais profundo, então veja bem, esse é o pecado no sentido da ação. Mas no sentido mais profundo, o pecado não é uma ação nem uma atitude, mas é uma condição em que os humanos encontram-se afastados de Deus e, por consequência, entre si e o restante da criação. Isso é parte do que se indica por pecado original, uma condição em que todos nascemos e da qual não podemos nos livrar por nós mesmos. Então, se tem uma coisa que todo mundo aqui é pecador. Você pode ser o mais bonitinho que você for. Luciano, bonitinho lá. Luciano vem com aquele terno dele de diácono e fala, olha, Luciano, eu queria vir pregar bonito igual você, cara. Mas pecador. Eu, às vezes, quando eu venho, esses dias eu cheguei ali, só porque eu vim socialzinha, a irmã Maria virou para mim e falou assim, ei, pastor, já vai pregar hoje. Eu falei, louco, irmã Maria. Só porque eu vim de socialzinho, a senhora está falando, não vou pregar hoje não, irmã Maria, vim mais bonitinho hoje mesmo. Mas, por baixo, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que, sim, a pessoa que está do seu lado é pecadora. Cara, isso muda o nosso casamento. A concepção de pecado, nós estamos falando sobre família. A concepção de que somos pecadores muda o nosso casamento. Porque na hora que a minha esposa me ataca, me ofende, grita comigo, me responde mal, não faz algo que eu pedi, eu olho, sou pecadora. Aí eu lembro que ela é igual a mim. Eu lembro que tem hora que sou eu que faço isso com ela. E aí eu tenho que amansar a fera. E a fera sou eu mesmo, a vontade de revidar, a vontade de chutar o balde. Então, nós temos que tomar cuidado com a frase dos pecadores, porque nós somos pecadores. Nós temos que tomar cuidado com essa hipocrisia aí, que a senhora está falando. Com a hipocrisia, exato. Isso. Aí a senhora tem que virar para ela e falar assim, mas a senhora é mesmo aí, ó, tá falando isso aí, não está se arrependendo? É mesmo, quem falou que não é? É mentiroso. Então, mas aí que está a diferença aqui da aula. Contra as atitudes
atitudes pecaminosas, sim, e contra as ações da nossa natureza, tá? É com isso que a gente tem que lutar. Exato. E nunca, mas nunca, tem que entender, tem que estar claro. Agora como é que fala, então? Os caras que falam mensageiro de más notícias para você. Você não vai vencer o pecado por si só. Você não vai vencer. Você vai melhorar. Você vai progredir. Mas o dia que você vencer, que não vai ser por causa de você vencer, foi porque Cristo venceu na cruz, você vai para a glória, entendeu? Então, assim, a gente vai conviver até eu morrer, ou até Jesus voltar e buscar a gente no Apocalipse, a gente vai conviver com essa natureza pecaminosa. É como se fosse um monstro dentro da gente, socando, querendo sair, querendo, sabe, extravasar, e a gente... Como que a gente segura esse monstro? Vivendo uma vida de oração, buscando na palavra de Deus, estando em comunhão com os irmãos, pedindo ajuda, se aconselhando, desabafando, seguindo os princípios da palavra de Deus. Alguém? A Lidiane. Tacar o giz na cabeça. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Então é importante, sim, essa comunhão, oração e estar com os irmãos. Porque, querendo ou não, está todo mundo pecando. Não adianta você entrar no bonitinho de terra, igual você falou. Mas, pelo menos, quando a gente está junto, a gente está reconhecendo a nossa fragilidade e a necessidade de estar com Cristo e a palavra dele cortando a gente. E aí a salvação faz sentido. E aí a graça faz sentido. Porque se a gente não considera que a gente é pecado, o que é graça? Favor e... Mas se eu não vejo que eu sou pecador assim, então eu recebo a graça porque eu estou merecendo. Que sentido tem a graça? Nenhum. Agora, quando você se vê só o pó da rabiola, pecador, nojento, sabe que você está se sentindo, você queria se trancar, abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça na parede. E aí assim você vê, às vezes, Deus, muitas das vezes, Deus demonstrando graça dele, Deus mudando aquilo ali dentro do seu coração. O que você está provando ali? Da graça. Ele fala, não é por causa da sua capacidade mesmo, bobão. É por causa da minha graça. Tem uma palavra que fala assim, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus. Então é pela graça e misericórdia. Total. Então, todos os pecados, todos. Total. Todos. Então, o pecado, ele precisa ser entendido dessa maneira, meus irmãos. Como uma força terrível, uma força que domina. O pecado não é tanto que eu faça alguma coisa. Presta atenção. O pecado não é tanto que eu faça alguma coisa, mas é aquilo que me impulsiona a fazê-la. É aquilo que me desperta a vontade de fazê-la. É isso que importa. Então, não é tanto o que eu faço ou o que eu não faço, mas é porque eu estou sentindo vontade de fazer essas coisas. E eu tenho certeza que se cada um de nós contasse para quem está do seu lado, coisas que passam, que vêm à nossa mente, sobre vontades, pensamentos e ideias, eu tenho certeza que a pessoa que está do seu lado não sentaria do seu lado. Quem está do lado das esposas agora ficaram tudo com medo de olhar para a esposa, a mulher para o marido, né? Mas é verdade, eu tenho convicção disso. Se a Regina falasse para o Tom tudo que passa na cabeça da Regina, se eu falasse para a Leni tudo que passa... lembrei da... Se eu falasse para a Leni tudo que passa na minha cabeça, a Leni falasse, irmã, Leni, paz, melhor você sentar do outro lado, vou sentar do outro lado ali. Melhor. Isso que a pastora Márcia falou aqui, tem muita gente que tem dificuldade nesse entendeu? Dificuldade de quê? De entender isso. Porque não entende isso que nós estamos entendendo hoje aqui na sala de aula. Na verdade, o que ela falou é da pessoa que vive em hipocrisia.
Sim, não. Todo mundo que não tem conhecimento da palavra de Deus. Sim. Eu acho que ela está, entendeu, fazendo bem. Aí ela tem dificuldade um pouco de entender isso, entendeu? E até crentes têm dificuldade de entender, porque a forma que entende o Evangelho, tem muitos que entendem diferente do que nós entendemos hoje. Então, eu entendi o que a pastora Márcia quis dizer. Não, o que ela estava dizendo, eu também entendi. O que a senhora estava dizendo é da hipocrisia, correto? Uhum. Igual a irmã falou, é verdade. A pessoa fica muito vulnerável. Quando se afasta de Deus, fica muito vulnerável. Sim. A pecar todo o tempo. Sim. Eu também estou entendendo o pastor Marcos falando, mas não é que a pessoa se apega assim, eu sou bonzinho. Eu concordo, mas é pegar nessa palavra. Nós somos pecadores. Aí a pessoa chuta o balde e fala, vamos pecar, né? Essa pessoa que pecava contra a minha vida, eu trabalhava de faxina para ela. Um dia ela largou descer na Dutra até a pé na casa dela, lá na Vila Ema. Com frio, rachando frio. Chegou lá, ela não estava bem, ela fechou a porta e não me atendeu. Depois eu voltava já querer ir. Aí depois pediu desculpa para a senhora e falar que todos somos pecadores. Entendi, então. Sim, exato. Exato. Então, assim, esses desequilíbrios, essa ignorância que o pastor está citando, né, de as pessoas, nem eu, até pegar a palavra de Deus. Deixa eu ver o que Deus fala sobre o pecado. Eu também não tinha essa concepção. Também não tinha. Então, isso é comum, mas agora a gente que está aqui na escola bíblica aprendendo sobre isso, é ponto final. Somos pecadores. Ponto final. É o que a Bíblia diz. Em natureza, e muitas das vezes, quando ainda como crentes, pecamos em atitude, mas vamos progredindo. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui, falei para os irmãos na classe de novos membros. Por exemplo, no começo da minha conversão, a dificuldade era parar de falar. Eu falava palavrão, mentia e, me prostituía. Depois de 6 meses, eu já tinha parado de falar palavrão, mas eu ainda pecava e ainda me prostituía. Depois de mais 1 ano, eu parei de mentir, mas ainda me prostituía. E depois de mais de 1 ano, parei de me prostituir. Agora, eu estou numa fase da minha vida, por exemplo, que eu não tenho dificuldade com essas coisas. Nenhuma. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, olha o pecado como é que é. A Bíblia fala que nós temos que atender às necessidades dos nossos irmãos, enfim, ajudar uns aos outros, é mandamento. Amai-vos uns aos outros, é mandamento. Eu luto contra o meu próprio desejo de ficar sentado no meu sofá, assistindo Netflix, comendo pipoquinha, e abrir mão, às vezes, do meu tempo para ajudar uns aos outros, para servir uns aos outros e tudo mais. E se eu não obedeço, pecado. Amar os homens amigos. Se você não ama, pecado. Nem me fala isso aí. É isso aí. A gente está sendo provado lá na empresa. Mas vamos seguir aqui para nós terminar. Então, o problema do pecado, então, quero que vocês se lembrem que o problema ele é, sim, a atitude merece sua atenção, as atitudes pecaminosas, os atos pecaminosos, mas mais do que isso, ou ainda mais do que isso, os impulsos dentro do nosso coração. As vontades que brotam dentro do nosso coração. O pecado, ele existe em cada um de nós. E nós somos forçados a enfrentar essa realidade. Você pode falar para mim o que você quiser. Você é forçado a enfrentar essa realidade. E isso se relaciona com o mais profundo do nosso ser. Tá? Uma compreensão mais abrangente do pecado revela a grandeza da obra redentora de Jesus. Porque quando a gente entende que a gente a gente ouve Jesus falando que o pecado está dentro da gente, cara, não é o João falando, é Jesus. Isso revela a grandeza da obra de Jesus. Isso revela quão grande foi a obra que ele realizou para o nosso favor, para solucionar o problema do pecado. Há uma diferença que eu gostaria de comentar aqui sobre a visão sobre o pecado na visão católica e na visão protestante, por exemplo. Na teologia católica, existe a categoria do pecado mortal, por exemplo. Né? É um pecado tão grave que afasta Deus do pecador.
De tal forma que se esse pecador morrer debaixo, né, ou praticando, ou sem perdão desse pecado mortal, essa pessoa, ela fica irremissivelmente condenada ao inferno. E aí, em contraste, tem também os pecados veniais na teologia católica. São pecados menores. Ou eles são aqueles pecados cometidos por ignorância, às vezes. O pecador que morre em estado de pecado venial, ele vai para o tal do purgatório, antes de ser finalmente admitido no céu. Essa é uma visão sobre o pecado que a teologia católica tem. Mas, em geral, nós, como protestantes, nós somos contra toda essa classificação de pecado, visto que todo pecado separa o pecador de Deus. E todo pecado, não importa quão grande ou quão pequeno, requer a graça de Deus para ser perdoado. Amém? Então essa é uma distinção que tem que ficar clara para a sua fé cristã, evangélica, com relação à doutrina católica, por exemplo, que geralmente tem essas categorizações aqui. Nós temos 2 minutos, e eu quero aqui só passar rapidinho por 5 consequências principais do pecado. Primeira consequência é a ausência de comunhão com Deus. Nós vemos aí em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, essa é uma consequência de uma vida vivida sob a própria vontade. A Josi comentou, fazer a nossa própria vontade, que é pecado. Essa é a consequência, uma separação, uma ausência da comunhão com Deus. Segunda consequência é uma corrupção interna da natureza humana. Em Marcos 7, 21, 23 está escrito: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades. Olha o tanto de coisa que brota do seu coraçãozinho, olha. A libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso acontece. É uma terra fértil de pecado no nosso coração, como o pastor Diomedes comentou. É uma terra fértil. E sem Cristo, é uma terra fértil condenada à podridão, à produção de frutos podres. Terceira consequência, o sentimento de culpa. Nós vemos isso lá em Adão e Eva, no Éden, né? Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Além desse trecho, tem o trecho deles se esconderem de Deus no jardim do Éden depois de terem pecado. Ou seja, você vai pecar, e você vai sentir vergonha do que você fez. Você vai sentir vergonha do que você sentiu, às vezes. Às vezes você não vai pecar em atitude, mas você vai sentir dentro de você um negócio que você vai olhar e falar, mas esse sentimento não provém de Deus. Isso é mais comum, principalmente em irmãos mais experimentados de idade, que já passaram, já estão ali numa fase da vida assim que certas coisinhas não atacam tanto a espiritualidade deles. Ele não tem problema com mentir, às vezes com roubar, mas esses irmãos geralmente vão sofrer muito no âmbito do sentimento, às vezes. Vão sentir coisas, desejos que eles param e falam, nossa, eu estava sentindo isso aqui, mas isso aqui não provém do Senhor. E isso, sim, a natureza pecaminosa ainda influencia crianças, jovens e velhos. Nós vamos viver com isso. E nós vamos sentir culpa. Sim, é justamente esse o sentimento que Deus quer que a gente sinta diante do pecado. O problema é quando nós não sentimos mais nada. E acharmos que não estamos pecando. Aí, meu irmão, aí o problema está instaurado. Aí a luz vermelha deve acender. Quarta consequência é um conflito com o próximo. Aí tem um texto grande de Gênesis. Eu vou ler só o de Gênesis 3:12, depois tem o Gênesis 4:8-16. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo aqui? Tentando tirar a responsabilidade dele, né? Foi Eva. E a Eva fez a mesma coisa, né? Ou seja, o pecado, ele atrapalha, ele gera conflito. E a quinta consequência é o sofrimento e morte. Em Romanos 6:23 está escrito, porque o salário do pecado é a
Mas, graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor Lloyd Jones, ele afirma algo que eu concordo com ele. Ele escreve: se você não aprecia a doutrina neotestamentária, o que é isso? É a doutrina do Novo Testamento. Neotestamentária está se referindo ao Novo Testamento. Então, se você não aprecia a doutrina do Novo Testamento, do pecado, isso simplesmente significa que você não é crente. Porque ninguém pode ser crente se não acredita que nasceu de novo, se não tiver noção clara de que alguma coisa, salvo a morte de Jesus na cruz, pode reconciliar com Deus o pecador. Ou seja, se você e eu não cremos na doutrina do pecado, nós provavelmente ainda não somos crentes. Porque não há sentido na salvação de Cristo Jesus se a gente não reconheceu que, quão pecador eu sou, quão necessitado de Deus, quão sentimentos ruins eu sinto, quantas vontades más eu sinto, e eu sei que isso me afasta, porque Deus é santo. Se a gente não entender isso, a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque a salvação de Deus, a gente só vai chegar aqui na igreja e cantar. Às vezes tem alguns irmãos que você vê, eu sempre falo isso, né? Estão cantando a música ali, nossa, falando da redenção, falando da salvação, e tem uns irmãos, tipo, uma moscando, assim. Eu suspeito que, lógico que eu não estou falando de um dia ou outro que você está triste, não estou falando disso, eu estou falando, mas você vê, às vezes, vários irmãos todos os dias, a mesma coisa. Eu suspeito que talvez sejam pessoas que não estão prestando atenção no que estão cantando. Ou não sabem do que estão cantando, porque, irmãos, é incompreensível para mim alguém entender a gravidade do seu próprio pecado em relação à santidade de Deus e ver que ainda assim Deus se inclinou, se humilhou, mandando Jesus Cristo para salvar. E você não se quebrantar, e você não fechar seu olho e falar: Senhor, obrigado, 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 louvado seja Deus, obrigado, 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 obrigado. E a cultuar o culto inteiro com um sentimento de gratidão no coração. É incompreensível para mim. É só assim que faz sentido um culto. Porque se não for assim, se não for com esse sentimento inundando o nosso coração, a gente vem para o culto, na maioria das vezes, só cumprir um compromisso religioso. Mas muda tudo quando a gente chega no culto aqui, começa o louvor, você fecha o olho, você pensa, você enxerga o que está cantando, e aí você lembra da escola bíblica, da aula sobre pecado, e fala: realmente, eu sinto um monte de coisa terrível. Olha, se não fosse tal coisa, se não fosse Deus, eu estava matando os outros aí para fora, eu estava, fazendo o diabo rir aí fora. Mas Deus teve misericórdia. Mas o Senhor Jesus me salvou. E eu não me conformo mais com essa situação. E aí você começa a louvar, você começa a adorar, e aí o culto acontece. O seu culto acontece. Se o povo cristão, se nós estamos inseridos nisso, entendêssemos o que, sabe assim, e a gente vivesse o que de fato aconteceu no Evangelho, irmão, os cultos aqui era para estar tudo cheio, essa igreja era para estar cheia. Aqui é uma igreja que nós pregamos o Evangelho e não ficamos fazendo essas palhaçadas que a gente vê aí fora, um monte de igreja pregando heresia aí, pregando teologia da prosperidade, um monte de mentira, e essas igrejas você vê elas cheias, né? Isso só mostra para a gente que as pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, as pessoas não gostam de ouvir sobre isso, porque se gostasse, se entendesse o que Deus fez, sabe assim, é tipo você, pensa a pessoa que você é mais grata na sua vida. Uns aqui vão ser gratos aos seus pais, outros vão ser gratos a uma pessoa que não é familiar. Cara, Jesus fez algo muito superior do que essa pessoa que você é mais grata fez por você. E quando a gente entende isso, a gente é grato. É o resultado natural. Então, que Deus proíba que qualquer de nós contemple a santa lei de Deus e se sinta satisfeito consigo mesmo. Eu sempre falo aqui, nós estamos falando sobre pecado aqui, não é para você lembrar do outro, não é para você lembrar da pessoa que está do seu lado, é para você lembrar de você mesmo, é para você pensar em você mesmo. Que você não se sinta satisfeito com você mesmo, consigo mesmo.
Se não nos sentirmos impuros neste momento, que Deus tenha misericórdia de nós. Se for concebível ficarmos satisfeitos com a nossa própria vida, por jamais termos cometido algum ato de adultério, ou de homicídio, ou qualquer desses outros pecados, então eu assevero que não conhecemos a nós mesmos, e nem a negridão e a imundícia de nossos próprios corações. Ou seja, não deve haver satisfação no nosso coração por não... por exemplo, o pastor às vezes dá esse exemplo, ele fala que, né, ele fala do testemunho dele, ele fala, o João nunca foi, não cometeu as mesmas coisas que eu. Eu não cometi os mesmos erros que ele. Minha mãe não deixava eu sair, dava na minha cara quando eu fazia. Mas eu nem balada não ia, irmão. Eu era quase santo, só faltava eu ser crente. Brincadeira, só eu sei, só Deus sabe. Irmão do filho pródigo, eu ficava em casa ali o tempo todo, de boa. Mas só Deus sabe como eu era. Eu não devo me orgulhar de não ter cometido os mesmos atos que outros aqui cometeram. Eu não devo me orgulhar. Se eu me orgulhar disso, é porque eu não conheço a imundícia do próprio coração. E se eu conhecer a imundícia do meu próprio coração, eu vou saber que eu estava tão destituído da glória de Deus como cada um dessas pessoas que podem ter feito atos aí na lei civil piores do que eu. Porque a gente fala que ama Deus, canta que ama Deus. Então, às vezes você tem um pecadinho de estimação, peca aquele pecadinho, aí o Espírito Santo mesmo vai ser pensar e amanhã. É a mesma coisa que eu estou falando do meu marido. Mas aí todo dia eu acordei com um tapa no meio da tarde. Mas toda manhã. Mas todo dia. É hipocrisia. Mas às vezes o importante em alguns casos, sim, hipocrisia, por exemplo, nesses casos de pecado de estimação, enfim, tem muitos casos que é hipocrisia pura, mas tem alguns casos específicos, é importante eu falar isso aqui, que você vai conviver com determinadas influências pecaminosas na sua vida, sentimentos pecaminosos na sua vida. E o que isso tem que fazer na sua vida é te colocar de joelho. Tem vezes, simplesmente acontece. Vezes, tem pessoas que vão ter uma dificuldade tremenda com fofoca. Puxa vida, não era para eu ter falado da outra pessoa, aí eu acabei falando. Aí você diz, Deus, me perdoa. Passa 3 dias, você está lá falando mal de novo. E assim, não é que a pessoa parece que não se toca, ela se toca depois. Sabe esses pecados que você fala assim, nossa, na hora que eu vi, já parece que já tinha feito? Vão ter situações, isso não significa que você não deva buscar santificação, mas tem situações que você vai viver isso. Simplesmente você vai viver. João, e eu vivo como nisso aí? Eu saio da igreja, vou embora para casa? Não. Isso tem que te colocar de joelhos diante do Senhor todos os dias. É aí que faz sentido bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque isso vai lembrar a gente que aqui a gente vai chorar mesmo por causa do nosso pecado. E a gente tem que chorar mesmo. Porque é assim. E é isso que faz a gente ansiar a volta de Jesus. Olha como tudo parece que vai se encaixando. É isso que faz a gente cantar Maranata, assim, volta mesmo. Porque, olha, se deixar... É isso. É um anseio por fazer a vontade de Deus. Estou atrasando, vocês estão indo, ó. Então vamos. Você falou aí, a gente vai entender que isso é grato, né? Você lembra que você falou? Tem que poder ter escolhas diferentes, né? Porque ele sabe que o ministério envolve também sofrimento, né? A gente é participante das aflições de Cristo também, literalmente fazendo a obra de Deus. Aí, quando a gente entende o tamanho da dívida que nós tínhamos, e o tamanho do perdão que nós recebemos, vale a pena a gente gastar todos os nossos dias, né? Não sendo egoísta, fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus, porque o próprio Cristo, né, quando ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me.
Domingo agora, assim, aconteceu um fato aqui na igreja, que eu saí daqui pensando, sabe? Me fez refletir. Acabou os lanches ali, né? Venderam a mais, aí teve que se tornar um pix para algumas pessoas. E aí eu vi o Hermes chegando bem na hora numa mesa ali, e justamente de um irmão que não vem muito na igreja, né? A esposa vem, mas o irmão não consegue vir tanto. E aí eu tinha comprado um kit para casa. Ele falou, vou ter que se tornar o seu dinheiro. Aí eu vi a tristeza assim, dos irmãos, que tinha criança envolvida. Aí eu falei, peraí, vou correr lá, tem um kit em casa, vou pegar, não se torna não, dá os lanches para os irmãos aí. Aí eu corri, só que quando eu entrei no carro, a Sérgio olhou para mim, e ela falou, nossa, eu estava com vontade de comer o lanche. Ela falou para mim, não, verdade. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não, eu estava com vontade de chegar em casa, agora eu vou fazer o lanche. Aí eu falei, amor, a gente vai ter que doar o lanche para os irmãos. Ela falou, nossa, amor, todas as vezes a gente fica sem, né? É o bolo, é o lanche, a gente sempre dá as nossas coisas para os outros. E isso ela falou assim, na hora, eu olhei, puxa, ao mesmo tempo que deu uma tristeza, eu falei, poxa, minha esposa está com vontade de comer o lanche. Mas ao mesmo tempo me deu uma alegria. Por quê? Com Cristo é assim, a gente perde para ganhar. Né? Aí eu falei, não, amor, a gente compra o lanche ali, você come, entendeu? Pagar um truque, você. Vem cá. Então isso não aconteceu só comigo, aconteceu com a Regina também, porque a Regina saiu para comer o lanche aqui no carrinho da igreja. Entendeu? E ela estava com vontade também de comer, do carrinho aqui na rua, tem um carrinho aqui. Ela estava com vontade de comer. Então, Essa questão do lanche aí. Só você tudo tem que ser tudo. Exemplo simples. Mas isso é o problema. Não, um exemplo simples de quando de fato uma pessoa, não comigo ou com qualquer outra pessoa que acontece isso, é que com Cristo, quando a gente entende de fato o tamanho do perdão que nós recebemos, o tamanho da dívida que nós tínhamos, a gente se doar e a gente sofrer por Cristo, e a gente, o lanche é o mínimo, entendeu? A gente abrir mão do nosso tempo para atender o próximo. Entendeu? Quando a gente entende, você falou, por que a gente sofre? Você falou isso para mim. Por que a gente gosta disso? Não é que a gente gosta, é porque a gente entendeu isso, entendeu? Então isso torna-se prazeroso, porque a gente está se tornando participante da aflição de Cristo. Eu coloco essas maluquices no nosso coração. Então quando a pessoa não entende isso, ela vai entender que ela está perdendo a vida dela, gastando em prol reino ou em prol outra pessoa. E é isso também, porque algumas coisas acontecem. E sim, você não sabe explicar, você só sabe falar assim, meu. É isso, tipo assim, você tem que sentir vontade de fazer. Vamos encerrar aqui, irmãos. Eu gostaria de encerrar lendo uma frase que fala o seguinte. Então, lembrando da questão nós estamos falando do pecado, né? E dessa concepção nossa do nosso próprio pecado. Tá? Lembre-se de lembrar-se do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. E aí tem um pastor que fala o seguinte: quando eu percebi que precisava de um novo coração, graças a Deus também descobri que ele, Jesus, veio a fim de me dar como favor esse novo coração. E ele realmente me deu. Aí tem um trecho de um cântico. A natureza tua, meu Senhor, de cima venha logo, como deve. E o novo nome teu, nome de amor, no meu carente coração escreve. Que essa seja a nossa oração. Que você chegue à conclusão, pela palavra de Deus, que sim, eu sou pecador. Eu devo. Eu sinto vontade doida. E essas vontades... Lembra do texto de Mateus. Não é só se você ir lá e adulterar, não. É se você desejar. E aqui, o que Jesus está falando? Jesus não está falando... Ele não está sendo específico sobre a questão do adultério. Né? A gente acha que às vezes é isso, porque ele usa o exemplo do homem olhando para a mulher, aí a mulherada às vezes acha, lá, tá vendo? Não pode nem... Mas a gente está na superfície se a gente falar só disso. O que Jesus está tratando aqui é a intenção do coração. Então, não importa se você fez o ato que você sentiu vontade de fazer, o que importa é você ter sentido a vontade.
que importa é você ter pensado coisas terríveis na sua cabeça. Seja questões de desejar a mulher do próximo, seja a questão de desejar um bem do outro, seja uma questão de desejar o mal do outro, seja a questão de desejar que algo de ruim aconteça porque alguma coisa ela fez para você, você está cometendo pecado. A intenção do coração está sendo pecaminosa. Então, mas que você se lembre diante dessa verdade. Eu espero que você, a partir de agora, saindo daqui, você comece a perceber esses ataques do seu próprio coração contra a sua espiritualidade cristã. E que isso te coloque de joelho, que você se lembre que em Cristo Jesus, Ele nos dá um novo coração. E Ele escreve no nosso coração o nome dEle, salva a nossa vida. E vai nos transformando de glória em glória até o dia que Ele voltar para nos buscar. Amém? Desculpa pelo horário, mas é que... vamos guardar para a semana que vem. Amém, pessoal? Vamos orar. Pastor, pode orar para nós, por favor? Estivemos na tua presença, Pai, aprendendo, Senhor, a tua palavra, que nós possamos reconhecer, Senhor, a nossa natureza pecaminosa, Pai, vigiar e orar como foi dito aqui essa noite, Pai. Nós possamos nos render, Senhor, de joelhos, Senhor, quando percebemos, Senhor, a nossa vontade, nós possamos buscar, Pai querido, sempre, Senhor, a tua face, a tua vontade, trazendo, Senhor, para nós, Senhor, a alegria interna, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, colocar as tuas mãos sobre cada um que está aqui, Pai, que todos possam entender a tua palavra, o teu ensinamento desta noite, Pai. E buscar, Senhor, ser pessoas melhores. Buscar, Senhor, fazer a tua vontade, Pai. Coloca, Senhor, também as tuas mãos sobre cada um, conduzindo, Senhor, debaixo da tua proteção, Senhor, para o seu lar, que nós possamos sair diferente, Senhor, de modo diferente que entramos aqui, Pai. Um pouco mais enriquecido, Senhor, com o seu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Lá embaixo, acho que pela fé tem um café.